Olá, boa tarde. Sexta-feira, dia 22 de junho de 2018. Está no ar a primeira edição ao vivo do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje do Legislativo e também da Copa do Mundo. Em reunião solene, vereador Carlão do PT comemora a Semana de Solidariedade aos Povos Africanos. No quadro É o Bicho, doença urinária em gatos, alerta os donos de animais. E no esporte, tem encontro de skatistas neste fim de semana aqui em Campinas. Acabou cerca de 1 hora a segunda partida da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Vitória sobre a Costa Rica por 2-0. Deu um alívio em boa parte dos brasileiros, já que a estreia foi aquele empate em 1-1, com uma atuação bem ruim diante da Suíça. Mas pelo menos hoje venceu no sufoco, mas venceu. E para saber realmente como está o clima aqui em Campinas, Graziele Gerondi, você está nos braços do povo, onde você está ao vivo, hein? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Estou aqui no Largo do Rosário, onde muitos torcedores se concentraram para assistir ao jogo do Brasil contra a Costa Rica. De acordo com a Guarda Municipal, aproximadamente 3.000 pessoas passaram por aqui para acompanhar o jogo. Um jogo bastante sofrido, que muita gente ficou na ansiedade do Brasil fazer um gol, mas que ao final do segundo tempo saiu então os 2 gols contra a Costa Rica e o Brasil acabou levando essa vitória. Aqui muita gente já se dispersou, como a gente pode ver. Ainda tem alguns torcedores, mas a maioria já foi embora. Muitos já estão se preparando para voltar ao trabalho. E aqui ao meu lado está um dos torcedores que ficaram aqui na praça, o Gustavo Vieira, estudante. Gustavo, qual que é a sua expectativa para o próximo jogo do Brasil? Então, o jogo foi muito pegado hoje, né? E eu acho que tá se formando o time, tá ficando melhor e acho que vai ser campeão, sim. Deu nervoso esse jogo de hoje? Deu muito nervoso, mas no final saímos felizes todo mundo e foi bem legal. E qual que é a sua expectativa agora para a Copa? O Brasil ainda precisa se classificar, né? Certo. Precisa se classificar sim, mas o time é bom e a gente vai conseguir. Você acha que o Brasil leva o Hexa dessa vez? Leva, com certeza. Então tá certo, obrigada, Gustavo. Pois é, Gabriel, ainda muitos torcedores estão na expectativa do Brasil levar finalmente o hexacampeonato e ganhar então a Copa do Mundo. Agora, muita gente já está voltando aos trabalhos. A administração municipal, por exemplo, já informou 1 hora da tarde. O trânsito aqui na região central já começa a ficar um pouco mais intenso. A gente já começa a ver mais carros aqui na Avenida Francisco Glicério, na Avenida Campos Sales. E também há informações da MTU, que reforçou os ônibus das linhas metropolitanas para que as pessoas consigam chegar ao trabalho, já que a maioria dos lugares voltam o expediente agora na parte da tarde. A ENDEC avisou que a operação de trânsito e transporte segue normal aqui em Campinas. E agora, então, vamos à expectativa para o próximo jogo do Brasil, que vai ser contra a Sérvia na quarta-feira, às 3 horas da tarde. Gabriel. Tá certo, obrigado a Grazi e toda a equipe que está lá no Largo do Rosário, no centro da cidade. Daqui a pouco a gente volta a falar de Copa do Mundo. A Grazi falou sobre o trânsito de Campinas, ali na região do centro, na Glicério. Vamos fazer o seguinte, a gente tem imagem do centro de Campinas, principalmente da Avenida Francisco Glicério, a gente está vendo aí as imagens há poucos minutos, trânsito fluindo normalmente, né? A gente sabe que muitas pessoas assistiram as partidas em casa, em estabelecimentos, e agora estão saindo para o trabalho aí na parte da tarde. Então uma sexta-feira aí agitada, mas pelo menos não tem trânsito parado no centro de Campinas. Vamos aos assuntos do Legislativo. Ontem, aqui no Plenarinho, o vereador Carlão do PT realizou um encontro em comemoração à Semana de Solidariedade aos Povos Africanos. Confira na reportagem. A semana é comemorada durante o mês de maio, mas teve de ser transferida por conta da paralisação dos caminhoneiros. Eu tenho procurado aproveitar esses momentos que a gente se junta às comunidades tradicionais de terreiro, umbanda, de poder transmitir para vocês que da nossa parte a gente consegue enxergar uma energia e uma força extremamente forte dessas comunidades.
E é essa força que a gente, enquanto parlamentar, enquanto mandato, quer reforçar para que a gente possa fazer com que, quanto mais unido a gente for, mais forte nós vamos ser e mais conquista nós vamos buscar. A discussão principal da reunião foi sobre a questão racial e a liberdade das manifestações culturais dos povos africanos no Brasil. Penso que esse é o grande momento que a gente tem e que a gente precisa sempre repetir para que a gente consiga levar aos que estão nos assistindo a consciência de que a nossa cultura merece o respeito. Não é só intolerância, nós merecemos respeito, acima de tudo. E não é difícil encontrar no dia a dia casos de discriminação religiosa. Muito pelo contrário, a gente tem acompanhado muitos casos no Brasil todo de discriminação religiosa. Só que discriminação religiosa, isso é crime já. A liberdade religiosa está expressa na Constituição Federal. A liberdade religiosa e o trabalho das comunidades homenageadas na busca pelo bem também foi destacado. A gente tem sempre a base de que a melhor religião é aquela que te faz melhor, né? E é nesse sentido que eu queria deixar aqui as minhas justas homenagens a essas pessoas que, de uma maneira ou de outra, muito diretamente, né, se dedicaram, deram conselhos, colocaram assim os ouvidos para escutar, né? E são responsáveis diretamente pela melhoria desse ser humano. Homenagens também foram entregues durante o encontro. Eu quero aqui pedir, dentro da representação da lavagem da escadaria da Catedral Metropolitana, eu quero fazer um pedido à mãe Jaci, que a senhora faça a gentileza de receber a homenagem da nossa querida Maria de Beja. Muito obrigada. A benção, Mucuyu, Mutumbá, Saravá. Porque tem gente aqui do Saravá também, muito respeitado por todos nós. Quero agradecer a vocês todos, né? O carinho que tenham por mim, que eu estou sempre nessa, né, meu bem? Obrigado. Que bom, que bom. Também ocorreram homenagens das mães criadeiras e ogãs dentro das correntes religiosas presentes na reunião. Ao final, o vereador Carlão do PT agradeceu a presença de todos. Nós queremos, a cada ano, fazer com que esta homenagem ela sirva como um incentivo para que a gente possa continuar nos fortalecendo, continuar fortalecendo a nossa fé, a nossa religiosidade e, particularmente, construindo entre nós um laço de unidade para que a gente possa enfrentar todas as adversidades que têm surgido contra nós. No momento de tanta violência, de tanta falta de respeito e intolerância com as religiões, em particular com as religiões de matriz africana, é um momento que nós precisamos mais estar juntos, porque é uma forma da gente estar fortalecendo um ao outro entre todas as religiões para que a gente possa buscar a paz, para que a gente possa combater esse grau de violência que os trabalhadores e as trabalhadoras têm sofrido. Idosos e deficientes podem obter a credencial de estacionamento gratuitamente. Este é o assunto de hoje do quadro Como Eu Faço. Para usar as vagas exclusivas para idosos ou deficientes, é necessário possuir a credencial de estacionamento. Confira no Como Eu Faço, como conseguir. Esse cartão o beneficia para utilizar as vagas especialmente designadas em todo o município para esse tipo de pessoa. Então nós temos ao longo da cidade, conforme a legislação prevê, uma porcentagem das nossas vagas, todas, tanto de estacionamentos públicos como até em estacionamentos privados que nós autorizamos, como shopping centers, hospitais, etc., eles têm que reservar uma quantidade de vagas para pessoas idosas e pessoas com deficiência.
Se alguém for estacionar numa destas vagas, ele tem que apresentar no painel do veículo esse nosso cartão. Se não tiver aquele cartão, é um estacionamento irregular e punido pela legislação. O cartão ele pode ser utilizado tanto pelo motorista, o motorista pode ser idoso ou uma pessoa com deficiência, ou o passageiro. Por exemplo, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu estou transportando uma pessoa com deficiência para ir para algum lugar. Ele tem o cartão, então eu posso no meu carro, ao levá-lo, usar o cartão dele e deixá-lo visível no painel do veículo quando eu estacionar numa dessas vagas. A credencial é destinada a idosos maiores de 60 anos. E as pessoas com deficiência também são aquelas pessoas que têm aquela CID característica, o cadastro de identificação da doença. Ele já tem esse cadastro, ele vai apresentá-lo quando ele for solicitar essa carteirinha. Quem está no nosso site, ele entra lá, coloca suas informações, envia de uma maneira automática, né, através de um e-mail e tal, fazendo o scanner dos documentos. Ele encaminha para nós, nós recebemos aquela informação, respondemos também de forma automática para ele, e se ele preferir, ele não precisa nem vir aqui para pegar o cartão, ele pode receber pelo correio, a gente envia isso para ele pelo correio. Documentos são os usuais, é documento pessoal, identificação pessoal, né, CPF, RG, o comprovante de endereço e a comprovação da idade, no caso do documento, é fácil. Estou lá, sou eu mesmo, tenho tanto acima de 65 anos, beleza. E das pessoas com deficiência, ele tem que ter essa comprovação através da doença. Não tem custo algum. Que esses benefícios eles têm que ser renovados periodicamente, hoje a cada 2 anos, para o Brasil todo. Então uma pessoa que tem esse benefício, esse cartão aqui em Campinas, se ela for aqui do lado, em Valinhos, em Jundiaí, São Paulo, onde que for, ela coloca aquele documento no painel do carro e ele goza do mesmo benefício nesse outro município. Uma coisa que é importante registrar é que não há isenção de taxas. Quer dizer, as pessoas às vezes confundem e que a pessoa idosa ou com deficiência que ela tem a isenção do pagamento da chamada Zona Azul, por exemplo. Não tem isenção. Ela tem que pagar a Zona Azul como qualquer outro cidadão. Só que ele tem uma preferência de vagas. Ele será autuado e poderá ter o seu veículo guinchado também. E se você tem alguma sugestão para o Como Eu Faço, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 998 11 0260. O É o Bicho desta sexta-feira traz uma doença urinária em gatos que os donos precisam ficar atentos, em cálculo vesical. A boa notícia é que ela pode ser prevenida. Olá pessoal, hoje o É o Bicho veio até uma clínica veterinária contar a história do Milos. Ele tem 3 anos e há uns 5 meses deu um susto na dona dele. O Milos teve cálculo vesical, mas não foi tão fácil para descobrir. Isso porque além dele, dona Neuza tem mais um gato em casa. Foi difícil descobrir porque ele usa caixinha com os irmãozinhos dele. Daí, quando ele viu que ninguém via, ele pegou e começou a fazer xixi no meu banheiro. O cálculo vesical é popularmente conhecido por pedras nos rins e uma das causas para os felinos terem a doença é a pouca ingestão de água. O felino, ao contrário dos cães, ele ingere menos água e, além disso, concentra mais urina. Então, predispõe à formação desses cálculos ou pedras na bexiga. A pedra ou o cálculo começa a inflamar essa bexiga, né, causando a cistite também, e
faz com que o animal comece a urinar menos, fazer a urina com sangue, causa dor no animal. Assim que observados os sintomas, é importante procurar um veterinário para fazer o tratamento. A gente entra com a ração. Na verdade, a gente sempre tem que tentar o tratamento medicamentoso, né, que seria a ração de tratamento, que seria a Urinari. Agora, tem casos que o cálculo é tão grande, ou tem vários cálculos, que a gente tem que intervir cirurgicamente, fazendo a cistotomia, que é, no caso, a abertura da bexiga cirurgicamente e a remoção desse cálculo para tirar mesmo, né, todo esse desconforto do animal. E a cirurgia era justamente o medo da dona Neuza, mas a doença no Milos pôde ser controlada com medicamentos. Tratou com antibiótico, anti-inflamatório, uns 15 dias. Daí ele começou a melhorar e tá com ração urinária, tá bem melhor. Já a gatinha da dona Denilda não teve a mesma sorte. A Pipoca teve que ir para a mesa de cirurgia para remover as pedras no rim. Ela começou a sangrar, né? E o cocô dela também ficou diferente, né? A textura ficou bem molinha. E foi assim que eu consegui, né, descobrir que ela estava com alguma infecçãozinha, porque além do sangue vinha com o pus. Se caso ela fica doente, eu também fico, porque é minha companheira. A veterinária alerta que a doença pode ser prevenida. O ideal é deixar vários potes. Eu falo ao proprietário que é um potinho em cada cômodo, bem fresquinha. Além disso, também tem que ter as fontes de água. Tem gatos que só bebem em fontes, né, que a gente compra. Outra questão, má alimentação, dietas de baixa qualidade. E outra coisa importantíssima é o alimento úmido. A gente tem que dar alimento úmido para o nosso gatinho, os sachêzinhos mesmo. E se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Até a próxima semana! Vamos continuar falando de bichos, mas aliando com a Copa do Mundo. Nem todo mundo sabe, mas junto com a bola, na época do Mundial, entram em campo alguns perigos para os nossos amigos de quatro patas. Comidas diferentes, casa cheia, adereços e muito barulho podem estressar o seu animalzinho. Com o início da Copa do Mundo, é importante se preocupar não somente com a roupa verde e amarela do seu pet. A torcida brasileira é conhecida pela alegria e, nessa hora, é necessário preparar o ambiente para o momento da festança. Os pets cada vez mais humanizados e dentro das nossas casas, é importante o tutor ter alguns cuidados, né? Principalmente na questão da audição. Como são eventos barulhentos, que envolvem gritos, rojões, sons de vuvuzela, isso afeta muito a questão auditiva deles. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a ambientação, né? Eu sei que rojão é um pouco complicado porque é do lado externo, mas internamente, quanto menos grito, quanto menos barulho, isso estressa menos os nossos pets. Ellen é apaixonada por animais. Sua família cuida do Porsche, da Kiara, da Laika e da Chantilly. Eles já estão preparados para torcer pelo país no Mundial. Aqui a gente gosta de torcer, eu tenho criança, então quando tem jogo a gente torce mesmo. Daí eu coloco o uniforme nos cachorros, enfeito a casa, que é pra gente entrar no clima. Os pets da Ellen são acostumados com as vestimentas e adereços, mas esse é também um item de atenção. Desde que o adereço seja específico para o pet, tudo bem, eu acho que não tem problema. E também que desde da questão que o pet esteja acostumado ao adereço. E eu gosto de frisar que sempre que o animal esteja usando algum adereço, uma roupinha, é muito importante a supervisão do tutor, porque ele pode se enroscar, ele pode se machucar, né? Às vezes ele fica incomodado, ele vai querer tirar aquilo. Às vezes adereços plásticos, enfeites que o pessoal usa em Copa do Mundo, ele pode querer tentar tirar e comer, engolir, né? Então isso é perigoso, né? Ele pode ingerir esse pedaço de adereço, então muito cuidado. A recomendação é: o pet está com algum adereço, com algum enfeite,
sempre no olho do tutor, sempre no olho do dono. O primeiro jogo do Brasil, eles assistiram na casa dela, com cerca de 10 amigos e familiares. E ela sentiu os reflexos da agitação. O Porsche e a Chiara, eles ficam cabem entre as pernas e ficam bem encolhidinhos, assim. Você vê que treme muito, essa aqui treme muito também. E é isso, eles ficam tremendo. Uma das estratégias que a Ellen adota é, em dias de jogos, manter os cachorros bem pertinho e em locais fechados, onde a incidência do barulho é menos intensa. Ela contou que já tentou algumas técnicas, mas que não deram resultado. Olha, eu já tentei várias coisas, já indicaram florais, indicaram enfaixar o cachorro inteiro para se sentir seguro, mas a única coisa que resolve mesmo é deixar bem pertinho de mim, dentro de casa ali, seguro, perto da gente, eles ficam bem calminhos, é o único jeito. Para quem já tentou fazer como a Ellen e não teve retorno, o veterinário deu outra dica. O que dá para amenizar é a questão do comportamento do pet em relação ao barulho, para ele não ter medo, para ele não ter todo esse receio e se sentir tão mal, né? Dá sim para você acostumar, trazendo uma associação do barulho a uma situação positiva. Por exemplo, toda vez que existe um som de rojão, um barulho intenso, externo, né, que não dá para evitar dentro de casa, você oferecer um petisco, você oferecer um agrado, né? Não se portar de forma que muitas vezes os tutores ficam com dó do seu pet, pega no colo, abraça, faz carinho, então passa mais a sensação de insegurança para ele. Então age de forma natural, associa um petisco, um agrado, enfim, e age de forma natural, ele vai muitas vezes acabar se acostumando. Ele destacou também a preocupação com a alimentação nesses encontros. Jamais dar nenhum alimento humano para o pet, né? Ele não é balanceado e ainda mais nesses momentos de comemoração, da comemoração em si, normalmente os alimentos eles são carregados de gordura, né? Fazem muito mal para os pets, temperos, então evitar esse tipo de alimento. De novo, quer dar um agrado, existem snacks, né? Agrados específicos para os cães que podem ser utilizados nesse momento. Ellen vai continuar se reunindo para os jogos e ficar atenta ao bem-estar dos bichinhos, sem deixar a torcida de lado. Só na hora do gol que deu uma gritadinha, na hora dos erros também o pessoal ficava meio nervoso, mas foi tranquilo. Aceitaram normal? Aceitaram normal. Vamos até a Rússia agora. O fotojornalista Rodrigo Vilauba enviou imagens, claro, da vitória da seleção brasileira sobre a Costa Rica. 2-0, gols apenas nos acréscimos da etapa final, hein? Felipe Coutinho e Neymar, que caiu uma barbaridade no confronto, hein? Mas o que vale são os 3 pontos e a seleção muito próxima da vaga às oitavas de final. Imagens belíssimas do Rodrigo Vilauba. E nós pedimos a vocês aí de casa para enviar vídeos da torcida pela seleção brasileira. Você faz festa ou assiste quietinho? Vamos mostrar então, recebemos hoje em 2 vídeos. Vamos lá. Muito obrigado a vocês que nos enviaram vídeos, a este último da Sandra Martins, aqui em Campinas, no bairro do Cambuí, uma bandeira da Ponte Preta lá. Faça a sua festa, mande aqui para o nosso WhatsApp a festa da torcida, como você faz. Lembrando, hein, Seleção Brasileira joga na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde. Vamos lá para o esporte? Neste fim de semana acontece o 8º encontro de skatistas aqui em Campinas. Olha só. Neste sábado, a partir das 2 horas da tarde, os skatistas da cidade e região vão sair da Praça das Águas, aqui no bairro da Ponte Preta, em direção ao centro da cidade, em uma passeata, em comemoração ao Dia Mundial do Skate, que é celebrado todo 21 de junho. Esta é a 8ª edição do Go Skateboarding Day. Neste encontro, skatistas farão manobras,
tem a apresentação de um DJ e alguns grupos de rap vão se apresentar. Gosta de andar ou assistir skate? É neste sábado, hein? O encontro na Praça das Águas, no bairro da Ponte Preta, na rua Álvaro Ribeiro, com a Saudade, a partir das 10 horas da manhã e aí sim, às 2 horas da tarde, eles saem em direção ao centro da cidade. Quem gosta de skate pode participar, quem gosta apenas de assistir as manobras pode ficar na plateia, já que teremos apresentações de DJ e também de rap. Essa edição fica por aqui, a gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição. Até lá, tchau, tchau!